Então, assim, são jogadores com muito nome, mas embaixo. Por isso que eu falo, parece a Ilha da Fantasia. Rapaziada, o Mauro César falou uma parada aí sobre os novos reforços do Cruzeiro que tá dando muita discussão. Eu quero saber a opinião de vocês. Vamos ver o que falou o Mauro César? A gente já troca uma ideia. Mas eu acho as contratações mais midiáticas, do que... Por exemplo, Bolassi, eles têm agora, no Cruzeiro, Lautaro Dias, Caio Jorge, eu tô lembrando aqui, Dineno, Bolassi, Dudu, Gabriel. Wagner tá chegando agora para lateral direito. Só aí são 6 homens que jogam Eduardo do Botafogo, jogam no meio. ataque. 6 atacantes aqui. O cara joga na frente. Isso. Fora meninos da base lá e tal, né? Tem um menino chamado Teves, até com IS no final, que é da base, que já entrou em alguns jogos, joga na frente. Aí tem Eduardo, aí tem Fagner. O menino que tá jogando, o filho até do Kleber lateral esquerdo que jogou comigo no Corinthians. Se fora o zagueiro, como é o nome lá do Vélez, né? Valentim Gomes. Se fora o Valentim Gomes, todas as contratações é tudo reserva em clube. Sim. Todos reserva. Porque você pensa, o Cássio era reserva do Carlos Miguel. Isso. Né? O Corinthians, ali é uma situação um pouco diferente, que tinha uma dívida também e tal, então fizeram uma composição. Mas o Corinthians, de certa forma, não queria mais o Cássio. O Corinthians, ele queria o Carlos Miguel no gol. Tanto que ele era reserva. Isso. O Corinthians continuava tendo o Cássio como um dos seus maiores ídolos, a torcida e o clube. Mas quem jogava era outro, que acabou depois indo embora por uma outra situação, né? Pelo preço baixo que colocaram, um time da Inglaterra lá, o Forest, levou. O Flamengo não ficou com o Gabriel porque não quis. O Flamengo não quis negociar. Fez uma proposta, é isso aqui. Você quer? Não quer? Ficou ali meses e o Flamengo não quis. O Flamengo não subiu proposta. O Flamengo não negociou. O Flamengo não fez o menor esforço para ficar com ele. Essa é a realidade. E o Palmeiras, menos ainda com o Dudu. Quando apareceu a ideia de pagar uma multa pelo Dudu e o Dudu acabou desistindo de ir para o Cruzeiro, a presidente do Palmeiras rapidamente, tá legal, beleza, tá feito aqui o negócio. Ela até reclamou porque o jogador voltou, que era ótimo. Entrevista pública. Porque ela tá certa. A palavra tá dada, do clube tá dada, falta do atleta. Mas ela estava certíssima, porque era um bom negócio para o Palmeiras, analisando friamente. Tanto que até o UOL fez uma matéria outro dia dizendo que custou 40 milhões de reais ao Palmeiras a permanência por mais alguns meses, entre o dinheiro que teve que gastar pagando remuneração do atleta e a grana que deixou de entrar no clube se ele fosse vendido. Que ele saiu agora já livre, então o Palmeiras nada recebeu, apenas aliviou a folha de pagamento. Então, assim, são jogadores em baixa, gente. Jogadores com muito nome, mas em baixa. Por isso que eu falo, parece a Ilha da Fantasia. Analisando friamente, pode funcionar? No futebol tudo é possível. De repente o time dá certo, o Diniz consegue fazer jogar e tal, ok. Mas o critério me parece muito mais, a exceção do Valentim Gomes, muito mais midiático do que outra coisa. É mídia, assim, isso vai dar mídia. Mas, assim, é uma visão muito antiga do futebol. O futebol mudou bastante. Como é que o Botafogo foi campeão? Contratando jogadores midiáticos? Não, contratando os caras bons. Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, que foi bem, um tempo que não faz gol, mas foi bem, foi importante, virou titular, entre outros jogadores. Alguns mais conhecidos, outros menos, jogadores caros, os 2 mais caros já contratados aqui no país, né? Contratados pela Holding, mas jogadores bons. O Luiz Henrique era mais midiático que o Gabigol há 6 meses? Nem hoje é, apesar de ter sido o rei da América aí. O Gabriel é mais midiático que o Luiz Henrique. Mas quem joga mais hoje? Acho que nem tem como comparar. O Almada é mais midiático que o Dudu? Não é. Aqui no Brasil, o Dudu é mais midiático do que o Almada, mais conhecido. Palmeiras, Grêmio, títulos no Palmeiras, jogador importante. É algo como se o Cruzeiro estivesse montando um time meio que de refúgio, né? Assim, jogadores que já foram importantes, mas que ultimamente são reservas, eram reservas nos seus clubes. Eu fiz um post, vamos ver junto aqui. O Cruzeiro está montando um time de refúgios, aqui eu coloquei, né? Dudu, Gabigol, Eduardo, Fagner e o Cássio, que já estava no Cruzeiro, mas que chegou no ano passado e, também entra nessa brincadeira aí de que era o reserva. Inclusive, ele já foi citado algumas vezes nessas discussões de que o Cruzeiro está contratando jogadores midiáticos, mas que não eram tão importantes mais em seus clubes. E aí eu fiz alguns levantamentos, Gabigol foi titular em 13 de 15 jogos no Flamengo em 2024. Detalhe que ele ficou um mês suspenso pelo caso do doping, né? O Dudu foi titular em 4 de 66 jogos do Palmeiras em 2024. Ele estreou na temporada apenas em junho, voltando da lesão que ele teve no ano anterior. O Eduardo foi titular em 16 de 73 jogos do Botafogo em 2024, né? Um pouquinho mais do que os outros dois, mas ele perdeu cerca de 4 meses por lesão. Vale lembrar que o Eduardo, ele não era um titular, mas ele tinha bastante minutagem até antes da lesão, tá? Os primeiros jogos ali de Libertadores e tudo mais, ele foi titular em vários.
Claro que chegaram muitos reforços do Botafogo, né? O Fagner foi titular em 34 de 73 jogos do Corinthians em 2024. Ele esteve o ano todo disponível e ele perdeu espaço com o tempo mesmo. Ele começou o ano como titular, foi perdendo espaço, no final do ano ele era reserva absoluto do Corinthians. O Cássio foi titular em 17 de 73 jogos do Corinthians em 2024, mas vale lembrar que ele saiu do Corinthians em maio. Então ele começou como titular, foi perdendo espaço e quando ele saiu para o Cruzeiro ele já era o reserva do Carlos Miguel. Bom, o que o Mauro César disse não é uma mentira, tá? Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Cruzeiro montando um time baseado em reforços midiáticos, mas que eram reservas nos seus clubes, vai dar certo? Quando a gente fala de jogadores que não estavam em alta no clube e que foram para um outro clube, eu posso lembrar de vários casos, mas eu posso lembrar de um caso positivo também, que foi o Grêmio do Renato, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores lá em 2016, 2017, que foi montado... Quando a bola começar a rolar e começar o Campeonato Mineiro, não vai ter mídia. Não vai ter mídia, vai ficar lá falando da imprensa mineira, porque o Campeonato Mineiro, com todo respeito, não tem repercussão além das fronteiras do estado de Minas Gerais, salvo quando acontece algo excepcional. Vou ficar jogando lá dentro de Minas Gerais, não vou para Libertadores, um dos dois grandes do estado, vou jogar Sul-Americana, e vão seguir. Se no Brasileiro, na Copa do Brasil, os dois começarem a brilhar, o Cruzeiro, o Atlético, especialmente o Cruzeiro, com esses reforços todos, né? Aí a gente vai falar muito do Cruzeiro. Fora isso, vai dar uma subida na pauta. A imprensa do eixo, né, Rio e São Paulo, criticando esses jogadores aí que o Cruzeiro traz, falando que seriam, são jogadores aí para aposentar, né? Que são jogadores velhos, que são jogadores de fim de feira, que não sei o quê. Ô, gente, eu aposto que se fosse Flamengo, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, anunciando esses jogadores aí, esse pacote de reforços, o movimento seria completamente diferente. Mas como é o Cruzeiro, e até o Gabigol falou disso, o Cruzeiro volta a incomodar. O torcedor cruzeirense passou por poucas e boas, né? Vamos falar assim. O torcedor cruzeirense sofreu demais. Poucas e em 2019, né? Exatamente, poucas e horríveis. Né? Em 2019, o Cruzeiro estava à beira do fim ali, né? Passou 3 anos na Série B, com jogadores, assim, com todo respeito a quem vestiu a camisa do Cruzeiro, mas jogadores muito fracos. E hoje ver esse pacote de reforços, podemos ter críticas ali a alguns nomes que não vivem seus melhores momentos, ok, mas inegavelmente o Cruzeiro, o torcedor cruzeirense vive essa expectativa por 2025, vive uma nova fase, um renascimento, uma vontade de assistir o Cruzeiro jogar nessa nova temporada. E vou dizer mais, a chegada dos dois vai ser motivo de barulho dos dois lados. Vai ter muita, vai repercutir muito bem aqui no Palmeiras e muito bem lá no Flamengo. São 2 jogadores importantes, então vai ser legal. O Cruzeiro pegou 2 micos. Se sou eu, não farei nenhum dos 2 negócios. Mas eu não sou o dono do Cruzeiro, o dono é o Pedrinho, ele que sabe o que ele fez da vida dele, o dinheiro é dele, o problema é dele, ele é dono do time, então ele faz o que ele quiser. Eu não faria nenhum dos 2 negócios, nem de um jogador que não joga há 2 anos e nem do outro que vem de uma condição grave e quando entrou para jogar não jogou coisa nenhuma. Eu acho que o Cruzeiro cometeu um grave erro contratando o Gabigol. Eu acho que um grave erro. Gabigol e Dudu, 2 jogadores que não estão jogando nada faz tempo.